queridos irmãos, aqueles que estão interessados em viver eternamente. Deus quer falar comigo, quer falar com você hoje. Estamos aqui na presença do Criador do céu e da terra, na presença do Espírito Santo de Deus e na presença do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma pequena oração para aqueles que estão vendo este vídeo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Papai querido, estamos orando por aquelas pessoas que estão aprendendo através deste estudo. Pai, se houver algum enfermo, alguma doença grave, eu declaro a cura agora em nome de Jesus. Aqueles que têm problema de família, sua família está sendo restaurada agora em nome de Jesus. Aqueles que têm problemas no trabalho, aqueles que estão desempregados, Senhor, abençoa financeiramente todas as pessoas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Receba tuas bênçãos, as bênçãos do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Deus chama pessoas para fazer a obra de Deus. Mas por que Deus mesmo não vem aqui fazer a obra dele? Irmãos, é necessário que nós tomemos uma decisão nossa, por nossa conta, de chegar até Deus. Porque o homem saiu da presença de Deus de livre e espontânea vontade. Tem que voltar para Deus de livre e espontânea vontade. Deus escolheu homens, profetas, sacerdotes, para passar as mensagens de Deus. E ainda hoje Deus usa homens e mulheres. Deus quer usar você também. Nós vamos falar hoje aqui de uma história maravilhosa onde o apóstolo Paulo, quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo se encontrou com Jesus Cristo na estrada para Damasco e ali Jesus Cristo chamou Paulo. E Paulo era quem? Era um perseguidor do evangelho. E de perseguidor passou a ser perseguido. Paulo passou a ser preso. Mas Paulo deu muitas orientações. E o Espírito Santo de Deus quer passar essas orientações para mim e para você. Hoje nós vamos estudar aqui, mais especificamente, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, capítulo 15. E nós vamos ver aqui muitas coisas importantes que Paulo passou para os coríntios. Ele diz assim, olha, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 37, ele disse assim, ó, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Primeira coisa, se você está interessado em ser um pregador da palavra de Deus, você quer fazer a obra de Deus, então reconheça que o que Paulo está falando são mandamentos do Senhor. Paulo tinha autoridade para passar esses mandamentos do Senhor. E nós, como homens de Deus, pregador da palavra de Deus, temos que saber o que Deus quer que nós falamos hoje, por exemplo. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova todas as manhãs. Então hoje nós estamos ouvindo a palavra de Deus de uma forma diferente. Ele continua dizendo aqui, olha, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. Em 1 Coríntios 15, verso 20 diz também, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja bem, o que ele quer dizer aqui? Uma coisa muito importante, irmãos. O que representa Adão? Adão representa a morte humana. Por quê? Porque Adão se separou de Deus. E através de Adão, todos nós morremos espiritualmente. Mas em Cristo, todos nós temos vida novamente. Então ele diz aqui que nós somos mortos em Adão e vivificados em Cristo. Quer dizer o quê? Em Cristo nós temos vida. Somos vivificados, quer dizer, vivemos novamente, temos vida de novo. Isso é muito importante. No verso 23 ele diz assim, olha, mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, as primícias. Quer dizer, o homem estava morto, não tinha poder algum, mas o dono da vida veio
e ele morreu e ele mesmo ressuscitou. Ele foi o primeiro a ser vivificado. Ele morreu na carne, mas ressuscitou. Então, primeiro Cristo teve a ressurreição, Cristo teve a vida eterna, porque ele já tinha, mas ele estava numa situação humana. Ele morreu humanamente, carnalmente, mas ressuscitou já com um corpo diferenciado, um corpo já eterno. Aqui ele vai dizer mais ou menos o que vai acontecer com todos nós, né? Aqui no versículo 24 diz assim, ó: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Veja bem, é uma coisa complicada aqui. Parece que nós não conseguimos compreender o que ele quer dizer. Que Jesus tem que entregar o reino de novo a Deus. Como assim? Deus não é dono de tudo? Sim. Só que Jesus mesmo disse que esse mundo tem um príncipe, o príncipe das trevas. E o reino deste mundo está na mão do príncipe das trevas, que são potestades. Existe um império do mal, que são potestades. Há uma hierarquia no reino maligno também. Só que Jesus Cristo está vencendo o maligno e está entregando de novo o reino desta terra para Deus. Eu não sei se você está conseguindo compreender isso, porque parece que nós não estamos enxergando o maligno, as potestades, mas nós estamos vendo o efeito deste reino maligno, que é morte, sofrimento, desgraças. Então, aqui neste mundo, nós estamos enfrentando as consequências do reino do maligno. E ele continua dizendo aqui, no versículo 25: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Veja bem, Jesus é um vencedor. Ele venceu na cruz. Então ele reina. E ele vai colocar todas essas hostes espirituais da maldade embaixo dos pés dele. E todas essas hostes espirituais da maldade vão desaparecer. E Jesus Cristo vai entregar de novo a terra, o reino da terra, para o Deus vivo, para o Deus Pai. Isso é muito importante, é um estudo muito sério, que nós estamos passando rapidamente aqui, mas é um estudo que daria para falar muito sobre isso daqui. No verso 26 ele diz assim, olha: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Jesus Cristo, então, tem uma missão: vencer a morte. O reino do mal representa a morte. Então nós estamos mortos. A Bíblia diz que nós estávamos todos mortos em nossas ofensas e pecados. Jesus Cristo, uma certa vez, recebeu uma pessoa que disse: mestre, eu quero te seguir. Pois não, venha. Mas antes eu tenho que enterrar meu pai, que morreu. Aí Jesus disse para ele assim: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Muitas pessoas não conseguem entender o que é isso, estar na morte sendo vivo. Está bem fisicamente, mas está na morte espiritual. Porque vida é vida eterna. Esta vida da carne é uma vida passageira, é uma vida que, se for comparar, não há como comparar em tempo, porque uma eternidade frente a 40, 50, 70, 80 anos, esses anos que nós passamos aqui são muito poucos, não é isso? Então, Jesus Cristo está vencendo a morte. Por quê? Porque ele está vencendo o reino do mal. E o reino do mal é a morte. No verso 35, ele continua dizendo assim, olha: mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? É uma preocupação.
minha, sua, de todos nós. Como é isso? Morre, vai para o cemitério, o corpo se desfaz, a carne se desfaz e volta a ressuscitar de novo, volta a viver. Como que corpo? Isso é uma coisa importante, isso é uma coisa interessante. Nós precisamos conhecer isso daqui. O Espírito Santo hoje está nos revelando como vai ser o nosso corpo espiritual. Ele continua aqui dizendo aqui, olha, veja bem. Ele diz assim no verso 36. Insensato. O que tu semeia não é verificado se primeiro não morrer? Ele diz aqui que a semente que nós semeamos, ela morre para depois viver. Paulo está exemplificando uma coisa óbvia. Depois ele fala que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, mas sim um corpo novo, um corpo vivificado. No verso 36, ele diz assim, olha, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. No versículo 42 diz, semeia esse corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Primeira coisa, então, é o quê? Nós temos um corpo falho, um corpo cheio de problemas, a carne peca. Quando nós morremos, nós enterramos um corpo que tem pecados, mas quando ressuscitamos, já ressuscitamos com um corpo justificado, com a justiça de Cristo. Já não temos mais esse corpo, que é um corpo de iniquidade, um corpo que o mal habita dentro dele, não é isso? Semeia-se então um corpo em corrupção, um corpo cheio de problemas, cheio de pecados, cheio de maldade, e ressuscitará em incorrupção. Quer dizer, já não é mais um corpo que tem o problema do pecado. No verso 46 ele diz assim, olha, semeia-se em ignominia e ressuscitará em glória. Ignominia quer dizer o quê? Quer dizer fracasso, quer dizer pobre, quer dizer que não tem poder algum. Ignominia, mas ele continua dizendo assim, olha, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Veja bem, o corpo carnal, ele é um corpo morto, é um corpo sem poder algum. Mas quando nós ressuscitamos, que nós recebemos esse corpo vivificado por Cristo, e já temos um corpo com poder. Veja o que ele fala aqui, olha. Semeia-se em fraqueza. Quer dizer, quando nós morremos, nós somos fracos na carne. Mas quando nós ressuscitamos, nós já ressuscitamos com vigor. No verso 50, ele continua dizendo assim, ó. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Muitas pessoas tem uma curiosidade muito grande com relação a isso. Peraí, mas esse corpo aqui, esta carne aqui, não é isso aqui? Eu não sou isso aqui? Eu não vou ressuscitar com essa carne? Mas ele é muito claro, está dizendo aqui, olha. Ele está dizendo aqui, que no verso 50, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem corrupção herda incorrupção. Quer dizer, esse corpo aqui, ele vai desaparecer mesmo. Nós vamos receber um corpo que já não tem mais corrupção. Um corpo em perfeição. Um corpo com vigor. No verso 52, ele diz assim, olha, como é que vai haver essa transformação? Presta bem atenção nisso aqui, irmãos, que é uma coisa muito interessante. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja bem, então não abrir e fechar de olhos. Vai ser instantâneo. Com a volta de Cristo, todos vão ressuscitar
com um corpo incorruptível, num momento, quando a trombeta soar, nós então iremos ressuscitar com um corpo maravilhoso. Já não é mais carnal, porque ele está dizendo no verso 50 aqui que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por quê? Porque a carne é corrupção e o corpo espiritual é incorrupção. E ele está dizendo que a corrupção não herda a incorrupção. Continuando aqui, até já no 2 Coríntios, já nós estávamos em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, uma revelação que Deus me deu há pouco tempo, como que é a vida no céu. A vida no céu é uma coisa tão maravilhosa. Deus, o Criador do céu e da terra, não vive para Ele. Deus vive para nós. Deus vive para os seres que Ele cria. Deus vive para os seus filhos. E aqui Ele está dizendo que nós não vamos viver para nós mesmos. Olha o que Ele diz aqui, ó. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vamos viver para Deus e vamos viver também para os nossos semelhantes. Terminando aqui no versículo 17, do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele diz assim, olha, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Veja bem, para Deus o que vai ser já é. Se nós estamos em Cristo, já somos nova criatura. Estamos na carne, mas já temos o direito do nosso corpo espiritual. Para Deus, o que é, será. Se já somos hoje filhos do Altíssimo, também vamos viver a eternidade juntamente com Ele. E lá nós vamos viver para Ele. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É interessante tudo isso. Muitas pessoas não conseguem compreender que este corpo corruptível, contaminado, cheio de maldade, cheio de inveja, cheio de problema, não vai subir para o céu. Carne e sangue não vai subir, mas quando nós aceitamos a Jesus e que recebemos de Jesus a justificação, nós somos justificados pela justiça do nosso Senhor Jesus. Irmãos, foi um estudo maravilhoso onde nós compreendemos que o sangue e a carne não podem herdar o reino de Deus. No momento nós seremos transformados. Ao soar da trombeta, nós vamos deixar de ser carnal para ser espiritual. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz, alegria no vosso coração. Amém. Glória a Deus.